Muito bem, estamos de volta aqui tratando de um assunto de grande relevância para todos nós, que é a infertilidade feminina e masculina. Estamos aqui com a doutora Elisandra, o doutor Daniel, estão esclarecendo muito bem. Eu perguntaria para a doutora Elisandra, afinal de contas, a infertilidade feminina tem alguns fatores que causam isso. Quais são? Primeiramente, o que a gente tem que estar falando e as mulheres têm que tomar atenção é a idade, o fator idade. Isso é muito importante. Quanto mais adiar essa fertilidade, quanto mais adiar a ideia do casal de ter filhos, vai ser mais difícil, aquilo que a gente acabou de falar. Mas dentre as causas de infertilidade feminina comuns, podemos ter causas anatômicas, alguma coisa que dificulte o encontro do espermatozoide com aquele óvulo. A principal causa anatômica que a gente tem hoje é a obstrução das trompas, por algum processo infeccioso, alguma coisa, a laqueadura tubária, a ligadura das trompas, né? Então ela pode ser feita cirurgicamente a pedido da paciente ou por algum processo infeccioso de obstruir essas trompas. Então, uma das principais causas anatômicas é a obstrução tubária. Pode ser causa hormonal, tem pessoas que não ovulam todos os meses. A principal causa hormonal de infertilidade feminina é a síndrome dos ovários policísticos. Então, são anovuladoras. Geralmente está associado a um quadro de obesidade e de alterações hormonais diversas. Podemos ter outras causas também, a endometriose. Hoje é uma doença, não se sabe muito a causa, a etiologia, mas que causa a infertilidade. Então, por um processo inflamatório em toda a cavidade abdominal, impede que esse óvulo seja absorvido e adequadamente fecundado. Então, a endometriose tem muita clínica que a gente pode estar investigando e ela é muito frequente em nosso meio. Uma das principais causas de infertilidade feminina. Muito bem. Eu voltaria ao doutor Daniel para saber mais um pouquinho da causa masculina. Eu vou falar de uma patologia que ocorre normalmente no homem, que é a varicocele. O que tu poderias falar sobre a varicocele? Há possibilidade de correção, da cirurgia corrigir e a fertilidade masculina voltar ao normal? Sim, a varicocele é uma das principais causas corrigíveis cirurgicamente no homem. A varicocele, que são varizes na bolsa escrotal, ela ocorre mais comumente do lado esquerdo, pode causar dor, mas na maioria das vezes são varizes que não causam sintomas nenhum, exceto, às vezes, o único problema é a dificuldade de gravidez. Então, a varicocele ele é uma das principais causas de infertilidade masculina. Por que isso ocorre? A varicocele é um defeito na parede do vaso sanguíneo, que tira o sangue do testículo. O testículo recebe sangue e ele tem que sair do testículo. Ao sair do testículo, ao passar por essas veias que elas são doentes, elas são ectásicas, que a gente chama, elas ficam dilatadas, assim como veias de varizes das pernas, essas veias elas fazem o sangue circular muito lentamente. E isso causa um problema que causa um aumento da temperatura no testículo. Como eu falei no início, a gente precisa estar com o testículo mais frio que o corpo, né? Então, a varicocele ela afeta a produção, a qualidade do esperma principalmente. O espermatozoide ele fica preguiçoso, ele fica lento, ele sofre alterações na sua estrutura e isso diminui a capacidade desse espermatozoide de chegar lá no óvulo e conseguir penetrar, né, dentro do óvulo para conceber o bebê. Então, a varicocele é uma das principais causas masculinas. Ela é corrigível cirurgicamente. A gente faz uma cirurgia hoje guiada por microscopia, né? Então, a gente aumenta em 400 vezes o tamanho
das veias ali para identificar a artéria e veia, identificar as mais doentes. Vai fazer uma interrupção, uma ligadura das veias mais doentes. E isso vai melhorar muito o fluxo de sangue no testículo. Essa melhora do fluxo desintoxica o testículo, esfria o testículo e o testículo passa a produzir um espermatozoide de melhor qualidade. O tempo dessa doença, tu pode ter varicocele desde a adolescência ou pode surgir mais tardiamente, mas o tempo que tu demora para identificar e tratar pode implicar em causas em situação irreversível, né? Então os espermatozoides às vezes não conseguem mais se recuperar, o testículo não consegue mais resolver, voltar a ser o que era. Mas a varicocele, quando a gente corrige adequadamente, no momento certo, dentro do primeiro ano, aumenta em quase 80% a chance de gestação, né, depois da correção. Então, identificada a varicocele, se o casal deseja ter filhos, tem que ser corrigido imediatamente, né? Então, essa é uma causa corrigível e é uma causa que como dizer, é a causa da alegria para o urologista, porque a gente consegue ver a resposta com uma cirurgia simples, uma resposta bem boa. Com a produção adequada de espermatozoides. O retorno da fertilidade. Da fertilidade. Eu voltaria à doutora Lisandra. Doutora Lisandra, falasse sobre síndrome do ovário policístico. Isso sempre é um questionamento que ocorre. Normal, eu que trabalho na área de imagem, eu vejo muito. Então, sempre as mulheres perguntam, e aí, doutor, eu posso ter filho? Eu faço a mesma pergunta para ti neste momento, sobre o ovário policístico. Como o Daniel falou, é uma das maiores alegrias para o urologista quando tem o caso de varicocele. Para o ginecologista é quando tem uma paciente com síndrome do ovário policístico, porque a gente também tem boas respostas. Ótimo. Na fertilidade. Isso é muito importante. Então, a gente pode estar fazendo uma indução de ovulação para essa paciente. Sempre que se faz indução de ovulação medicamentosa, tem que ter controle ultrassonográfico. Ótimo. Não pode estar fazendo indução de ovulação, que são medicamentos que se compram em farmácia, sem avaliação ultrassonográfica do seu especialista. Esse é um esclarecimento muito importante para que as pessoas não fiquem tomando medicamento por conta própria. É uma orientação muito perigosa. Tem uma doença chamada síndrome do superestímulo. Sim. E pode levar essa paciente a óbito. Pode morrer por causa de uma indução de ovulação sem controle. Isso. Então, hoje a gente pode estar fazendo, sim, uma indução, uma anovuladora, a paciente que tem a síndrome do ovário policístico. Sim. É uma coisa multifatorial. Ela perder peso, entrar em dieta adequada, a gente pode fazer com que ela se torne uma ovuladora mediante medicação. E se essa paciente tem uma doença tão importante, uma síndrome do ovário policístico tão importante, uma alteração hormonal tão importante que fica em risco para a gente, especialista com experiência em induzir uma ovulação, a gente pode captar estes óvulos, fazer uma maturação in vitro e depois implantar o embrião. Então, fazer a maturação dos óvulos fora da paciente in vitro. Hoje a gente trabalha com um laboratório, nós somos conveniados de um laboratório que é o pioneiro no Brasil a fazer esse tipo de serviço, a maturação in vitro, para a síndrome do ovário policístico. Muito esclarecedor. Eu acho que o telespectador que está prestando atenção pode notar tantos quanto o doutor Daniel falou sobre a varicocele, que é uma dúvida sempre que resta no homem, e é a síndrome do ovário policístico. Mas em cima disso eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Quando a mulher remove um ovário, fica só um, diminui a fertilidade desta mulher? Ela diminui a sua reserva, né? Então, ela já tinha numa gônada uma quantidade de óvulos, como eu falei, que ela já nasceu com todos aqueles. Se por alguma cirurgia, alguma doença, ela perdeu esta gônada, vai diminuir a sua reserva ovariana. Então, ela vai diminuir a sua fertilidade. Se essa paciente tem um só ovário, então essa paciente sim não pode deixar para tardiamente
planejar a sua fertilidade. Muito bem. Eu faria a mesma pergunta para o doutor Daniel. Doutor Daniel, no caso do homem perder um testículo, porque muitas vezes eu recebo lá esse caso, né, de atrofia, tem um testículo, e aí, doutor? Ou quando é um adolescente, aí a mãe pergunta, aí, doutor, vai poder ter filho? Eu faço a mesma pergunta para ti. Sim, vai poder ter filho se esse testículo não tiver nenhuma outra agressão funcional, né? Ele tem diferente do ovário da mulher, né, a nossa produção é constante. Em geral, o homem com um testículo só, ele não tem uma redução importante nem na sua produção hormonal, se esse testículo que ficou está adequado, né, não sofreu nenhuma outra agressão. Então, se é um testículo normal, ele vai ter passa por um período de mais dificuldade logo depois da perda, se for uma perda aguda, mas em geral esse testículo ele ganha um pouco de tecido, ele fica mais hipertrófico, né, fica maior um pouco e funcionalmente ele melhora, então ele supre a falta do outro, né? Então a presença de um testículo, ao contrário, que se ele estiver adequado, ao contrário da mulher que perde quantidade significativa da sua reserva ovariana, os homens eles continuam produzindo o hormônio sexual, a testosterona, que é o hormônio do desejo sexual, nesse único testículo, e também os espermatozoides, de maneira a suprir a necessidade para a gravidez. Então, como a gente produz milhões, esse testículo vai dar um gás e vai produzir milhões. E o homem produz desde a adolescência até o dia que morre, né? A gente está produzindo espermatozoides, a gente nunca para de produzir espermatozoides. Então, mesmo com um testículo só, a gente vai ter capacidade de engravidar. Sim, é claro. Quem tem dois, né? Se perder, quem tinha dois, agora tem um. Se perder esse um, se não cuidar direito desse um, não agredir esse um aí com substâncias externas, vai ter uma fertilidade adequada. Ótimo. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com o assunto.